Você se lembra daquele clássico profético chamado Idiocracy? Aquele filme em que, num futuro distópico, a humanidade emburrece coletivamente porque, bem, os inteligentes pararam de se reproduzir e os idiotas dominaram a Terra. Pois é, a água foi substituída por isotônico, o presidente era um lutador de luta livre e o povo achava que regar planta com Gatorade era ciência de ponta. Só que Idiocracy errou, foi otimista demais. Ele achou que isso aconteceria lá por 2500. Mas surpresa, a gente já está vivendo isso agora, em tempo real e com transmissão ao vivo no YouTube. Ontem, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro pareciam ter sido julgados num experimento social de Darwin reverso. Foram parar no podcast Inteligência Limitada, que pelo nome já devia ter servido de aviso, para debater com jornalistas de esquerda com QI comparável ao de uma esponja de lava-louça. O resultado? Um trecho inédito de Idiocracy 2, Brasil Edition. Pega a pipoca, se souber como. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite agora mesmo. Nesta segunda-feira, o jornalista exilado Paulo Figueiredo e o deputado federal exilado Eduardo Bolsonaro participaram do podcast Inteligência Limitada e atropelaram o jornalista Leandro Demore, que tem em seu currículo trabalhos no ICL, o Instituto Chupa o Lula, e no programa Dando a Real, na TV Lula, TV Brasil. Também estava presente o jornalista Diogo Schelp. Logo de cara, Figueiredo já deixa os caras roendo as unhas ao afirmar que é muito provável que venha uma nova lista de vistos cancelados pelos Estados Unidos, incluindo pessoas do Poder Legislativo. Oi Gleisi, oi Lindbergh, oi Erika Hilton. É possível, extremamente possível, que venha uma nova leva de sanção de vistos mais abrangente, que envolva outras figuras, inclusive do Poder Legislativo. E você tem as sanções Magnitsky, porque essa separação é importante que as pessoas tenham, né? As pessoas fazem confusão. Existe tarifa, que é uma taxa que é cobrada para as importações, existem sanções de visto, que foram essas levas que foram emitidas já na sexta-feira passada, e existem as sanções Magnitsky. Além destas, existem os embargos ao país. Como está escrito no documento assinado por Donald J. Trump, aquela era uma primeira lista. Mais umas 3 listas estaria de bom tamanho. Imagina como Brasília recebeu essa notícia. O brasileiro está descobrindo que os devotos de Cuba não podem ficar sem viajar ou fazer negócios nos Estados Unidos.
Mas o sistema também contra-ataca. Pouco antes da entrevista, o ministro do Soviético Tribunal e Nosferatu de toga, Alexandre Uglandi, bloqueou bens, contas e Pix de Eduardo Bolsonaro. Ele inclusive mencionou isso quando o jornalista tentou fingir que se preocupava com o gasto de dinheiro público. E você, na verdade, teria que reassumir o seu mandato, você volta a receber o seu salário até que a situação seja concluída, ou seja, ou perca o mandato por faltas ou renuncie? É uma dúvida mesmo. Olha, realmente... eu confesso que eu não sei não, Diogo, mas eu vou ser bem sincero Porque a rigor a licença acabou. Minhas contas, democraticamente, eu tô com as contas todas bloqueadas. Alexandre de Moraes aqui, enquanto a gente estava entrando aqui no programa, ele estava bloqueando as minhas contas. Então não se preocupe que o dinheiro do seu suado imposto só vai para a lua de mel do Lula e da Janja nos hotéis mais caros do mundo ou para abastecer avião da Fábio para trazer corrupta do Peru para o Brasil. Isso daí não é mais uma preocupação do povo brasileiro. Agora, nós parlamentares, nós somos reféns dos nossos eleitores. Se você perguntar para os meus eleitores, eles pagariam até o dobro do meu salário, eu tenho certeza disso. Tomou? A cara do sujeito ficou até sem graça. Os esquerdopatas nunca vão entender um cara lutando pelo que acredita, porque eles julgam os outros por suas próprias réguas imundas. Acham que todo mundo é igual a Janja, ao Lula ou a Erika Hilton, sempre querendo levar uma vida de luxo às custas do contribuinte. Pelo jeito, o bloqueio das contas foi tarde demais. Eduardo não só não se intimidou, como parece bem determinado a acelerar até o fim. E eu queria saber também qual é o futuro, qual é o seu futuro político daqui para frente. Diogo, eu não estou preocupado com o meu futuro político, né? Eu estou disposto a morrer no exílio aqui nos Estados Unidos para levantar essas bandeiras de liberdade, porque eu estou vendo um povo desesperado, à beira de uma Venezuela, e não tem mais a quem recorrer. É por isso, mais uma vez, que eu agradeço ao Trump. O Trump está entrando nesse jogo e está sendo o fator que está mudando esse tabuleiro todo, né? Então, eu não estou fazendo cálculo eleitoral, eu não estou fazendo cálculo político. Para mim, pouco importa a questão de desgaste ou não. Para mim, importa se a gente vai soltar aquelas velhinhas que estão presas. Para mim, importa se o brasileiro, né, não vai estar fadado no futuro a ser igual Cuba, onde tudo que você faz, né, todo fruto do seu trabalho, vai para um ditador e você não pode sequer reclamar disso. Essa que é a minha preocupação. Se eu vou ser eleito senador, deputado federal, presidente, qualquer coisa que seja, muito antes disso, passa, né, essa situação de agora. Eu tenho dito, as próximas semanas, os próximos meses, serão vitais para as próximas décadas do Brasil. E eu estou disposto a fazer o sacrifício, eu me preparei para esse momento. O Alexandre de Moraes acabou de bloquear minha conta, não vai encontrar nada lá, Alexandre de Moraes. Não vai encontrar nada lá. Você pode vir para cima de mim, vocês podem aí, como tem muito jornalista, né, toda hora. E aí, o seu visto, como é que é? Como é que não é? E o passaporte diplomático? Pode tirar isso tudo. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. Pode prender o meu pai. Eu não vou mudar minha conduta. Eu já estou adiantando para vocês. E realmente, Diogo, né, o Brasil é o único país que responde com prisões e censura, porque Alexandre de Moraes estava fazendo mais censura em cima do Rumble, estava mandando expediente para o Rodrigo Constantino, mesmo se recuperando de tratamento de câncer, né? Algo totalmente desumano, onde, em que pese meu coração partido em virtude dessa maldade, eu acho que fica escancarado para todo mundo que realmente o que o Trump fala na carta dele, da crise institucional brasileira, ela é verdadeira, da questão da caça às bruxas. Então a gente tem que resolver esse problema. Eu não sou responsável pela tarifa. O Alexandre de Moraes é responsável pela tarifa, juntamente com o Lula, né? Mas o Lula, ele sempre foi uma pessoa coadjuvante. Ninguém se importa muito com o que o Lula fala. O Lula é o bêbado da rua, né? Você vai passar lá para comprar pão, tá o cara lá reclamando do outro lado, te xingando de tudo, e você não dá muita bola para isso. Vira e mexe, você pode até às vezes repreender, mas toca a tua vida. O Alexandre de Moraes, sim, ele é o grande responsável. E como eu falei, né, a solução do problema não é o que eu espero. A minha fala aqui é o seguinte: para que nós tenhamos a inteligência de identificar o problema de maneira correta e acionar as alavancas para solucioná-lo, o empresariado não tem que vir aqui nos Estados Unidos. Me desculpe, né? Até colegas de partido estão fazendo uma delegação para vir aqui junto com parlamentares do PT. Não vão conseguir resolver nada. A nossa embaixadora não é recebida aqui. O Alckmin não tem interlocução aqui. E eu adianto para vocês, não haverá recuo, porque para que ocorra uma mesa de negociação, o Brasil tem que dar um primeiro passo naqueles pontos da carta do Trump. E aí a minha sugestão é, deixem o Congresso votar a anistia. Se quiserem sacrificar o país inteiro para, né, achando que vale a pena deixar a senhora Iracina Gás, a da Gilza, né, e vários outros na cadeia para talvez morrerem igual Clezão, se acharem que isso vale a pena,
paciência, né? Não serei eu que vou cooperar com esse regime e dar ali um apoio para que o país continue pagando altos impostos para sustentar as viagens do Lula, né? A interferência do Lula no judiciário da Argentina, pedindo Cristina livre, a interferência do Lula que mandou um avião da FAB pegar uma corrupta condenada no Peru, né? A ex-primeira-dama Nadine, e trazer para o Brasil. E depois ficam dizendo que nós interferimos na soberania. Os Estados Unidos está apenas se protegendo. Mas não foram vocês que foram aos Estados Unidos para fazer esse lobby? Diogo, o Moraes mandou o mandado de prisão, um minutinho, para a Flávia Cordeiro, cidadã americana, porque ela tuitou daqui dos Estados Unidos. O Moraes não gostou e mandou prender. Vocês acham que o Trump vai olhar isso como? Chutaram empresas americanas daqui como X? Né? Não deixam a Rumble vir para cá, a não ser, né? Aí tem as condições, tem que bloquear o Alan dos Santos, o Terça Livre, esse e aquele. Uma violação clara da primeira emenda. Vocês realmente acham que o Trump vai olhar para essa situação e vai entender com normalidade? Só um líder fraco, como o Joe Biden, entenderia isso daí como normal. E no Mas, máximo deputado, daria uma batinha da embaixada dos Estados Unidos. norte-americanas. Macho pra caralho. Esse sim tem caráter. Filho de peixe, né? Eduardo, pega leve. Cuidado pro Diogo não chorar, como fez no programa Os Pingos nos Is. Mas é engraçado como conceitos como esse não entram na cabeça de esquerdista, né? Pode desenhar, eles simplesmente não querem entender. É como se estivesse falando uma língua diferente. Na verdade, eles não podem entender, são escravos do sistema. Se forem justos e imparciais, perdem o emprego ou os patrocinadores. Eles ficam visivelmente incomodados com as verdades e ainda tentam explicar o inexplicável. Os caras se recusam a perceber que o Brasil já é uma ditadura, sabe-se lá por quais motivos. Mas, quando tentam apresentar os argumentos deles, são atropelados sem dó pelos fatos. Olha essa surra de verdades que o Figueiredo deu no Shelp. Vocês usam muito o argumento, Eduardo, de que não era possível dar um golpe no Brasil sem as Forças Armadas. Vocês falam muito isso. E, no entanto, você diz que o Brasil é uma ditadura porque o ministro do STF, que não tem sequer controle das Forças Armadas, vocês dizem que é uma pré-condição... Claro que ele tem controle das Forças Armadas. Ah, ele tem... Então me explica como que o Alexandre de Moraes tem o controle das Forças Armadas. Eu noticiei isso na Jovem Pan em 2022. General Tomás foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Eu disse em 2022, na Jovem Pan, no ar, que ele seria o comandante do Exército. Depois o Lula nomeou ali faz de conta o general Arruda, que ficou 15 dias, 20 dias talvez, como comandante do Exército, e depois foi o general Tomás. Você sabe que o general Tomás, Diogo, tem reuniões regulares com o Alexandre de Moraes, inclusive na casa dele? Aí eu me pergunto, por que diabos o comandante do Exército vai se reunir na casa de um ministro da Suprema Corte? Então eu estou te dizendo, ele tem sim as Forças Armadas. Ele tem o comandante das Forças Armadas e a garantia, através do Chilling Effect, que a tropa vai ficar quietinha no lugar dele. Quantos generais 4 estrelas já foram presos até agora? Quantos oficiais respeitadíssimos dentro do Exército não foram presos até agora para que ele pudesse fazer um verdadeiro expurgo dos patriotas dentro das Forças Armadas? Uma das coisas que é urgente e que vai ser feita assim a partir de 2027 é a retomada do orgulho das nossas Forças Armadas e do patriotismo dentro da força. E patriotismo não é isso que eles estão dizendo, tolerância, não sei o que, não. Patriotismo é o cumprimento do dever. Figueiredo também apresentou uma lista de jornalistas que sofreram perseguição do judiciário nos últimos anos. Algo que só acontece em ditaduras. Agora, nós temos fatos. No Brasil, você tem Rodrigo Constantino, jornalista premiado, livros publicados, já passou por todas as emissoras que você pode imaginar. Rodrigo Constantino está como? Há 2 anos e 7 meses, sem acusação de crime nenhum, com tratamento de câncer, exilado nos Estados Unidos, sem poder visitar a própria pátria, com contas bloqueadas, redes sociais bloqueadas e por aí vai. O meu caso é absolutamente análogo ao do Constantino. Nunca recebi uma comunicação formal do governo brasileiro. Você tem o Guilherme Fiuza, cara. Guilherme Fiuza. Guilherme Fiuza é um dos grandes autores do Brasil, um intelectual. Cadê o Guilherme Fiuza? Foi objeto de medidas análogas. Alan dos Santos, mesma coisa, pior, pedido de prisão, passou um tempão sem poder ver a própria filha. Oswaldo Eustáquio, que eu brinco de chamar de Oswaldo Escroque, porque, na minha opinião, faz o jornalismo mais rasteiro e de pior qualidade, não vale nada. Ainda assim, defendo os direitos dele como liberdade de imprensa. Fato. Você tem... Eu posso continuar aqui, tem uma lista enorme
de jornalistas perseguidos ou objetos que basta para alguns, você não precisa ser perseguido, basta ser chamado para depor. Vou dar um exemplo aqui, Fernão Lara Mesquita. Alguém acha o Fernão Lara Mesquita um jornalista extremista? Pois é, Fernão Lara Mesquita tendo que dar explicação na Polícia Federal sobre coisas que ele publica. Ou outro, pô, Vilela sabe, foi competidor dele aqui há um tempo, inclusive lançou esse negócio, Monark. Alguém pode achar que o Monark é um extremista radical que vai quebrar tudo, uma ameaça à democracia? Porra, se tua democracia não sobrevive a um gordinho maconheiro falando tolice na internet, Ele emagreceu, é sinal que tua viu? democracia não está muito bem de saúde. Mas continua Você maconheiro. tem... Pô, você tem. O Vilela pode falar o que ele quiser. E é bom, e é assim que tem que ser. E se o Vilela falar besteira, e às vezes eu acho que fala, como eu falo também, que bom. Faz Agora, parte. veículos de imprensa, você falou do Intercept. Pô, o Terça Livre, cara. Eu trabalhei no Terça Livre. O Terça Livre foi fechado, teve todas as contas bancárias fechadas pelo Alexandre de Moraes. Era um veículo independente de imprensa, com assinante, igualzinho ao Intercept. Podia ter um viés para um lado ou para o outro. O Intercept também tem. Tinha assinante e foi chamado de lavagem de dinheiro. A Jovem Pan se tornou em um ano a maior emissora de televisão de notícias. O meu programa, o programa que eu fazia, e o Diogo foi meu colega, também participou do programa durante o tempo, Pingo nos Is, era o programa mais assistido do Brasil. A gente tinha mais audiência do que a CNN e a Globo News somada, multiplicada por 2. E você pega uma coisa dessa e a Jovem Pan hoje é uma sombra do que foi, demitiu todos os comentaristas conservadores. Estes são fatos, Demori. Tudo isso aconteceu comprovado nesse mundo, não é assim, eu tenho medo porque pode ser que aconteça. Tem milhões nessa de tenho medo que pode ser que aconteça. Mas tudo isso que eu estou dizendo aconteceu. E eu acho que você, como eu, deveria estar unido. O Nicolas acabou de chamar de burros os jornalistas que não entendem, que nós estamos defendendo você também, cara. Figueiredo passando salame na boca do canhotinho. Não podemos esquecer também do nosso querido Ed Raposo. Mas, Paulo, o cara sabe que você tem razão. Só que ele tem medo de ser cancelado e precisa fingir que vivemos em uma democracia purgante, pujante. Para o Vilela, só se tirarem o podcast dele do ar é que estaremos vivendo uma ditadura. Aliás, um detalhe interessante. Eles trancaram os comentários dessa transmissão. Por que será? Medo dos conservadores ou medo do Xandão? Vai saber, mas Eduardo continuou atropelando os canhotos. Aqui ele dá uma aula ao Demori sobre a inocência do Bolsonaro. Você tem uma opinião que ele é inocente, a Polícia Federal tem a opinião que ele é culpado, a PGR tem a opinião que ele é culpado. Estamos debatendo uma tese jurídica, correto? Em cima de uma tentativa de golpe de Estado que ele vai poder se defender em relação a isso, certo? Não, é errado, ele não pode se defender. Todas as testemunhas que ele colocou, né, que os seus advogados arrolaram no processo, não foi aberto prazo para que elas fossem ouvidas, porque o Alexandre de Moraes desejava correr com o processo. Outra coisa, o STF reformulou por 2 oportunidades toda a sua jurisprudência para atrair a competência do caso do Bolsonaro para a corte, né? Algo que realmente salta aos olhos. E até o próprio advogado do Bolsonaro, no Vilardi, tem dito que não tem, nunca encontrou um parâmetro, porque ele está acostumado a lidar com casos dentro de cortes superiores da Suprema Corte, né? Ele não consegue entender como que isso tudo está acontecendo, onde ele pede, por exemplo, uma dilação de prazo. A PGR teve 8 meses para construir toda a sua peça acusatória. Ele teve 15 dias no meio de um carnaval para responder e fazer toda a defesa. Ele pediu uma mera dilação de prazo, algo que é dado a qualquer traficante ou ladrão do Brasil, e isso não foi dado para eles. Então, na verdade, o que está ocorrendo no Brasil não é um devido processo legal. Isso daí é do mundo dos fatos, não é do mundo jurídico. Demorei outra coisa, eu estou aguardando ainda o nexo causal, porque dar um golpe de Estado onde você não tem uma força policial, onde você não tem os militares, onde supostamente, né, que ele está sendo acusado disso, o ditador que tomaria o poder estava na Disneylândia, né, na Disney World, naquele momento, fazendo então uso de tropas de velhinhas desarmadas, no momento em que o próprio G. Dias acabou de confessar ao advogado Chiquini que tinha 900 homens à sua disposição e eles não foram utilizados para a segurança dos prédios mais vigiados do Brasil. No momento em que você tem o Flávio Dino, então ministro da Justiça, atualmente na Suprema Corte, que vai julgar o Bolsonaro inacreditavelmente, junto com o advogado do Lula, o Zanin, onde você tem o Flávio Dino que não deu as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Então isso tudo, Demori, são fatos. Isso não são opiniões, que demonstram claramente que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas.
Antes de debater qualquer tese jurídica, a gente está falando do mundo dos fatos. Não tem nenhuma relação de Jair Bolsonaro com 8 de janeiro. Imagina só, você vai dar um golpe, você manda pessoas desarmadas num domingo de janeiro. O próprio Alexandre de Moraes estava em Paris. E aí, quando as pessoas vão, né, supostamente a campo, o Bolsonaro ainda manda um tweet lá desaprovando toda aquela conduta. Então não há que se falar em golpe. Por mais que o coração das pessoas estivesse revoltado com o resultado eleitoral, e eu não tiro a razão delas, porque eu também estava, eu acreditava que seria muito mais transparente e democrático, o Barroso, presidente do TSE, não ter invadido o Congresso Nacional e conversado com 11 presidentes de partido para derrubar o voto impresso. Uma pauta que nunca foi nem de direita nem de esquerda, aliás, foi iniciada pela esquerda com Leonel Brizola lá no passado, mas que sempre foi aprovada com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados. Por que o Barroso foi lá não permitir a implementação do voto impresso? Eu pergunto, quem é que ganha e quem é que perde com mais transparência no processo eleitoral? E olha que nós ganhamos o pleito de 2018. Essa é uma pauta nossa de mais de 15 anos. Então não houve uma diferença de conduta de Jair Bolsonaro porque ele perdeu a eleição, por isso que ele é a favor. Não, há décadas nós estamos falando nisso. Né? Então, só para esclarecer esse primeiro ponto. Alguém anotou a placa do caminhão? Impecável. O Demore perdeu até o rumo de casa. Pouco depois, o Demore também foi humilhado pelo Figueiredo. Você pode fazer depois o seu, se quiser, Paulo. Posso terminar o raciocínio? Você vai fazer ponto educacional comigo? Posso terminar o raciocínio? Vamos lá. Beleza, eu vou voltar. Se você quiser fazer ponto educacional, vou voltar, você vai então. fazer lá com as tuas negas. Não, peraí. Vamos lá. Termina o raciocínio. Só para deixar claro aqui. Como só para nós... vocês lembrarem quem sou eu, porque acho que vocês estão esquecidos. Não, Paulo, depois eu posso lembrar. Não vai fazer quem... ponto educacional comigo, não. Depois você eu posso lembrar. Eu vou rebater eu tenho uma pergunta para lembrar depois das pessoas. Você não vai fazer comigo, não, queridão. Então você pode fechar o seu Meu pai áudio. E minha mãe já fizeram bem. Você pode fechar o seu áudio enquanto eu faço. Eu tô fazendo com a audiência, não com o Paulo. Você citou o Canadá. Groenlândia com a questão da Groenlândia também. De eleição subsequente. Não, porque as coisas precisam ser verdadeiras aqui. Essa questão. Vai, Paulo, dá a sua verdade pra gente, então. As pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Etiquetas. Vamos lá. Me mostra como é que é etiqueta. Quantas vezes você vai me interromper? Vamos lá, Paulo. Originosamente no ranking. Caiu no ranking da Economist, Paulo. Porque o mais. Você vai me interromper agora? Não, só quero saber se caiu no ranking da Economist. Eu sei que a esquerda opera sempre com regras diferentes. E eu sei que você está acostumado com isso, mas eu normalmente não deixo isso acontecer. Você quer uma regra para mim, tem que valer Não, você. Só queria saber se caiu então, no ranking da Economist. Só para anotar aqui. Seguinte, o padrão não é o que a The Economist considera ou não. 4 em cada 10 são favoráveis às tarifas, consideram as tarifas justificadas contra o próprio país. E isso foi no momento zero. Não, é o contrário. É o contrário. O ponto central nessa história. É o contrário. É 4 em cada 10, 38% são 4 em 10. Tudo bem, mas a imensa. Mas você está torcendo a imensa maioria contra, meu camarada. A maioria é contra. Mas eu não disse que a maioria é a favor, Sim, meu perfeito, Deus do céu. Eu não tô torcendo, é que você não tá ouvindo. Perfeito. Vilela, ajusta o som aí do áudio do cara. Tá ajustado aqui. Que eu tô Vamos lá, finaliza então, Paulo. O ponto central dessa história, para eu poder concluir sem uma interrupção, porque hoje eu tive uma aula de educação aqui, depois de anos de televisão, aprendi com o pessoal da TV Lula que não pode interromper os outros. Isso. O Paulo Figueiredo é o puro suco carioca. Mano, o Paulo fez eu lembrar da minha mãe, quando eu tinha 9 anos e queria meter o louco. Arrebentou, amassou, cara. A melhor parte da live. Até o Vilela riu do Figueiredo, colocando o selvagenzinho Demore no lugar dele. 4 em cada 10 é maioria. Diga que você é de esquerda sem dizer que você é de esquerda. O cara mascando igual uma vaca no microfone. Que deprimente. Mano, o Figueiredo deu uma lavada no Demore e ainda explanou que sairá a continuação da lava-toga. Aparentemente, teremos mais daqueles 6 GB. Bom, em primeiro lugar, sobre a The Economist, né? Uma questão de ordem aqui. Em primeiro lugar, não é verdade que os Estados Unidos baseiam a sua visão de quem é democracia ou não em relatório da Economist. O Departamento de Estado publica o seu próprio relatório sobre o estado dos países e, inclusive, deve publicar um relatório esse ano sobre a situação do Brasil. Então, desculpe o fact-checking, mas não é verdade. A outra coisa é a omissão ao espectador de dizer que os Estados Unidos estão no mesmo patamar como democracia flawed, né? Democracia com defeitos.
De fato, o Brasil está no mesma categoria. Só que os Estados Unidos estão na posição 28ª e o Brasil está na posição na 57ª, sendo que do último ano para agora, o Brasil caiu 7 pontos no ranking, que é a maior queda que o Brasil tem nos últimos anos. Ou seja, a The Economist, mesmo a The Economist, esse padrão que você está utilizando, considera o Brasil um país bem diferente dos Estados Unidos e um país que está caindo vertiginosamente no ranking. Mas caiu no ranking da Economist, Paulo. Porque o mais você vai me interromper agora? Não, só quero saber se só quero saber se caiu no ranking da Economist. Eu sei que a esquerda opera sempre com regras diferentes, e eu sei que você está acostumado com isso, mas eu normalmente não deixo isso acontecer. Você quer uma regra para mim, tem que valer para você. Não, só queria saber se caiu no ranking da Economist. Só para anotar aqui. Seguinte, o padrão não é o que a The Economist considera ou não. Você pode considerar The Economist. Eu não considero. Eu tenho olhos e ouvidos para ver o que é uma democracia e o que não é. E eu sei que nos Estados Unidos não dá para comparar o grau de democracia com o Brasil, porque eu vivo nos Estados Unidos. Eu estou aqui, eu sei que não há nenhum político preso por conta das suas opiniões. Eu sei que não há nenhum jornalista com problemas por causa das suas opiniões. Eu sei que a população critica abertamente todas as ações do governo, sendo de direita ou de esquerda, e ninguém tem absolutamente nenhum problema. Eu sei que o americano tem problemas com o seu sistema eleitoral, mas tem tentado discutir e aprimorar. O americano que achou que a eleição de 2020 foi roubada, e de fato foi, modificou em mais de 30 estados a sua legislação eleitoral para ter um sistema melhor em 2024, que trouxe de volta o Donald Trump ao poder. Então, eu não me baseio por ranking da The Economist, eu me baseio pela minha vida real. A discussão é, você pode falar livremente? Pode. No Brasil não pode, nos Estados Unidos pode. Você tem político preso de oposição? No Brasil tem, nos Estados Unidos não. Os jornais falam livremente? Eu vou dar um exemplo aqui para você, Demori. Vai sair essa semana a continuação da Vaza Toga, tá? A continuação da Vaza Toga. A primeira parte foi publicada pelo seu colega e fundador do Intercept, o Glenn Greenwald, que é um jornalista muito respeitado. A primeira parte foi publicada por eles. Subitamente, a publicação parou, sendo que havia 6 gigabytes, teoricamente, de arquivos para serem verificados. Depois disso, outro jornalista internacional teve acesso ao material e procurou o Estado de São Paulo, publicou diversos veículos, Poder 360, Metrópolis, Veja, publicou um monte de veículos e todos se recusaram a publicar a continuação da série de reportagens porque tiveram medo de publicar reportagens assinadas por um jornalista internacional sobre o Alexandre de Moraes. Você quer matar vocês de pavor aqui? É eu pedir começar a passar um slideshow sobre a live que o argentino fez mostrando as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Eu nem vou fazer isso, Vilela, porque eu adoro a inteligência artificial e não quero que vocês sejam derrubados, porque agora existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vocês também podem ser responsabilizados pela opinião de entrevistados. Eu sei que você talvez nem saiba disso. Não, isso já caiu no STF, Paulo, só a título de informação. Você não precisa... caiu parcialmente. Você não precisa saber se você vive do ranking da The Economist para você saber se você vive numa ditadura ou não. É só ver se as pessoas têm medo de falar. A gente tem uma oposição que começou a bater no Lula porque viravam para mim no privado, no WhatsApp, e falavam assim, não, a gente não pode falar no Alexandre de Moraes, senão ele vem e faz operação da Polícia Federal em cima de mim. A gente tem um presidente da Câmara que não vota um projeto de anistia porque tem medo, porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. Então não precisa do ranking da The Economist. Só para deixar claro em relação a esse ponto. Depois a gente pode discutir aquele ponto que você estava discutindo sobre inocência ou não do Bolsonaro. Fechar rapidamente. Só fechar porque a gente vai pular de assunto. Isso, só para pontuar o que ele falou. Vamos tirar o ranking da Economist. Jantou? Isso que eu chamo de humilhação. O Demore não passa de uma Daniela Lima de calça, né? Mas surra também é educativa. Olha aqui o jornalista da extrema esquerda descobrindo que ele está sendo calado e nem percebeu. O Jair Bolsonaro for penalizado. Se for isso, é um absurdo, porque o STF não pode impedir que você, a revista Veja, o ICL... Mas é isso. Eu gostaria muito... O texto é dúbio, Paulo. Eu acho que o STF vai ter que explicar isso amanhã. Eu também achei o texto dúbio. O texto é dúbio. Mas aí o Alexandre agora tirou a dúvida do texto. Tirou? O Alexandre tirou a dúvida que você fez do texto, Demori. Porque ele acabou de pedir a defesa do presidente para que explique como pode o absurdo de ter dado uma entrevista. Então, eu também tive a mesma impressão que você está absolutamente correto, que além de tudo o Alexandre escreve mal para um diabo. A gente que é jornalista fica com a raiva, o cara escreve mal, semi-analfabeto. Escreveu uma decisão completamente dúbia. Aí os advogados não sabiam o que fazer, mas falaram, bom, não tem proibição de entrevista.
Ele foi lá e deu uma entrevista. Chegou a cancelar uma entrevista no Metrópole. Parece que ele ia conversar com a Andréa Sadi, decidiu não conversar também. Fez uma entrevista virtual com ela de manhã, mas depois ia fazer uma na Rede Globo, acho que não vai mais fazer. Cancelou com o Metrópolis e resolveu simplesmente dar uma declaração para a imprensa no Congresso. E aí o Alexandre tirou a dúvida. Na prática, a decisão do Alexandre de Moraes é exatamente essa que você acabou de dizer. Se você, em qualquer rede social, repercutir uma entrevista do Bolsonaro, o Bolsonaro vai preso. E aí eu não sei como dá para alguém defender um troço desse sem ser democrático, cara. Queria lacrar e foi lacrado. Arrebentou a corda e o esquerdinha ficou chocado. Mas a cereja do bolo ficou pro final. De um jeito bem simples, Paulo Figueiredo mostrou na prática por que estamos numa ditadura. Eu não sei mais do que eu sou, cara. Então, Paulo, obrigado demais, é contigo aí. Não, reclamaram que eu vim aqui quando eu anunciei, que disseram que você, numa conversa com o professor Roque, que eu até gosto também, falando que você não via que no Brasil tinha ditadura, etc, você ironizou. Eu falei, meu Deus do céu, vocês querem brigar com todo mundo? Pô, Vila é uma gente boa. Difícil minha opinião, gente. Minha opinião. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura. Tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas entendeu? tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente melhor não arriscar. Checkmate. O cara tem que medir cada palavra que diz e ainda acha que tá numa democracia. Assim fica complicado, né? Que ele não queira se expor é compreensível. Que ele alegue que o medo é normal numa democracia é incompreensível. Pelo menos assuma que você é um bunda mole e que estamos numa ditadura, pô. Não fique tentando fazer deboche de quem tem coragem de expor a verdade. Cinismo. Enquanto não tá me prejudicando, eu finjo não estar vendo. Vai chegar a você também, cara. Ditadura no podcast do outro é refresco, né? Aí você vai seguir o argentino e percebe que a conta dele foi retida. Não temos ditadura não. E assim como no filme Idiocracy, onde o sujeito do século XXI acorda no futuro e vira o homem mais inteligente do planeta, testemunhamos ontem um fenômeno parecido. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo teleportados direto para o zoológico evolucionário do progressismo brasileiro. Cercados por jornalistas com cérebro em ponto morto e argumentos que pareciam retirados de cartazes de passeata com giz de cera, nossos protagonistas se tornaram, ali, verdadeiros homo sapiens, não no sentido acadêmico, mas quase bíblico. Como se estivessem cercados por australopitecos que acabaram de descobrir o fogo e decidiram apagá-lo com lacração. Foi um salto quântico de QI, meus amigos. Paulo e Eduardo pareciam aliens tentando explicar álgebra para pombos. E a gente só assistindo de camarote, pensando, meu Deus, a Idiocracy chegou. E eles são os últimos lúcidos da Terra. Boa sorte, humanidade. Você vai precisar. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.